Oi, minha gente, muito boa tarde. Quinta-feira, 17 de julho, e o melhor para você já está no ar pela tela da sua TV Norte Paraíba. Hoje no quadro Quero Mais Saúde, nós vamos trazer um assunto poucas vezes abordado, mas que gera muita curiosidade. Estomia. Sabe aquela bolsinha de maneira bem popular que em algumas situações são colocadas cirurgicamente para a saída das fezes ou da urina? Será que ela é permanente? Tem mau cheiro? Aqui no estúdio eu recebo Simone Medeiros, que ela é enfermeira, estomaterapeuta, e ela vai explicar tudo pra gente. É um assunto bem interessante. Faz tempo que o Whey Protein virou queridinho por quem busca manutenção, ganho de massa muscular, mas existem diferentes versões no mercado, né? Tem o isolado, hidrolisado, concentrado. No programa de hoje você vai entender as diferenças entre essas versões, também saber qual tipo de Whey é ideal para você, então fica de olho. Nós também vamos falar sobre o documentário Toque de Jurema, um trabalho que valoriza o vínculo entre gerações e evidencia como a transmissão de saberes tradicionais permanece viva e ativa dentro dos territórios quilombolas do nosso estado. É um trabalho muito bonito e eu vou receber essa turma aqui no estúdio. Claro que tem muitos outros assuntos. O melhor para você desta quinta-feira tá só começando e nós vamos começar falando sobre saúde. Então, já roda a vinheta. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a enfermeira estomaterapeuta Simone Medeiros, que vai explicar para a gente tudo sobre estomia. Bem-vinda, Simone. Você está bem? Super bem, é um prazer estar aqui com você falando dessa condição de saúde, né? Que muita gente tem curiosidade e que ainda é pouco explorada pelas pessoas, né? Mas muito relevante esse tema para que esclareça para as pessoas que isso não é um tabu. Verdade, né? Eu estou muito feliz de trazer esse assunto. Inclusive, né, eu até perguntei a Simone, eu fiz estomia, ostomia, e você disse que os dois nomes, na verdade, são corretos, né? Isso, na verdade, estomia é uma nomenclatura que usamos aqui no Brasil. Então, ostomia vem de ostomy, então é mais usado fora do país. Mas as duas nomenclaturas estão corretas. Quando a gente usa, que eu até disse, a bolsinha, que é bem comum a gente ouvir falar em bolsa de colostomia, né, Simone? Isso. Quando a gente ouve falar em colostomia, a gente pensa muitas vezes em pessoas que têm câncer de intestino, né, que precisaram fazer ali uma cirurgia e fizeram um desvio no intestino e as fezes vão ter que ficar nessa bolsinha. Exatamente. É só em situações da colostomia, né, no caso, que acontece, ou quais são as outras situações? A gente tem até uma artezinha em que mostra, né? Isso. Em que situações podem ocorrer esse tipo de cirurgia, por exemplo, né? Para colocar a bolsinha, que a gente chama popularmente assim, né? Sim. Que é essa cirurgia que a gente vê ali no abdômen, para ter tanto para fezes, né? Vamos ver aqui na tela, né, Simone, também para você explicar para a gente. Até a traqueostomia pode ser considerada nesse sentido também, Simone? Isso, na verdade, as ostomias ou estomias são orifícios de saída, no caso das respiratórias, de saída do ar, gastrostomias para a questão da alimentação desse paciente, urostomias, que vai ser a saída de urina, e colostomias e ileostomias para a saída de fezes. A ileostomia ela é feita na porção final do intestino delgado, que é uma região chamada íleo, por isso o nome ileostomias. E aí vai depender muito da onde essa lesão ela se encontra no paciente. A gente tem até outra imagem, né, que mostra em que locais, quando é exatamente nessa região, né, das estomias relacionadas. Urostomia, que ali vai ficar nessa região que é do trato urinário, né? Isso, Simone? Que seria a saída de urina. Geralmente esse tipo de cirurgia é feita no câncer de bexiga e também ela geralmente é permanente. Entendi.
Aí tem a colostomia, que é essa mais comum, né? Que a gente já tem mais conhecimento. Que é numa região chamada cólon, e por isso colostomia. E aí existe o cólon ascendente, transverso e descendente. E ileostomia, que foi onde você falou, que já é nessa parte final, isso, né? Isso. A gente entendeu aí que em situações ali que você disse que geralmente pode ser permanente, já já a gente vai entender mitos e verdades, mas até pesquisando na internet, vamos voltar para cá, Simone trouxe, né? Ela disse, eu posso levar, Desirê, alguns itens? Eu disse, por favor, que é pra gente entender também como é que funciona, né? Acho que a gente tem muita curiosidade. Além de situações, né, de cirurgias, a gente pensa muito em pessoas que têm câncer, por exemplo. Isso. Que outras doenças podem precisar, talvez até temporariamente, de uma estomia? As doenças intestinais de modo geral. As doenças inflamatórias do intestino, que entrariam as diverticulites, retocolites, doença de Crohn. Então, tudo relacionado, até uma endometriose com acometimento intestinal pode levar essa mulher a precisar colocar uma bolsa de colostomia. Sério, Simone? Isso mesmo. Caramba, tá vendo como é legal a gente trazer esse assunto, né? Porque muitas vezes a gente acha que vai ser numa situação extrema, né? De um câncer, por exemplo. Mas até numa endometriose, dependendo, pode ser que haja necessidade, né? Simone, essa bolsa, né? Você trouxe aqui pra gente. Qual seria o material dela? Ó, a gente vê um saquinho bem levinho, né? Assim, tô falando, gente, do que eu tô sentindo aqui. Tô falando um saquinho, mas é um material que é bem levinho. Eu achava que era algo que parecia ser mais grosso, sabe? Mas aqui atrás, ó, parece... Que tipo de material é esse, Simone? Tecnicamente falando, né? Então, hoje em dia, as indústrias têm avançado muito na tecnologia desses equipamentos coletores. Então, as marcas... elas trazem um tecido hidrofóbico, onde esse paciente pode tomar um banho tranquilo, pode ir para a praia. Então, essa parte de trás aqui piscina, é um tecido. É um tecido hidrofóbico, onde ele repele a água. Né? Então, a bolsa ela não vai se encharcar de modo que o paciente se sinta incomodado por essa bolsa, ela tá molhada, Entendi. né? Eu acho, né, que depois até que muitos famosos, por exemplo, Preta Gil, né? Isso. Que começaram a expor, né, essa bolsa exatamente para quebrar esse tabu, porque antigamente era uma coisa que a pessoa pensava, nossa, mas se vai ter fezes ali? Ai, fezes é algo que a gente pensa que é algo muito sujo, nojento. Então, como é que a pessoa vai expor, né? A gente vê que aqui é transparente. Isso. No caso aqui, a gente vai realmente ver, assim, quando a gente pensa nas fezes, vai ser as fezes como a gente iria no vaso? Vai ser a mesma textura, a mesma coloração? Ou em casos de uma cirurgia, muda com relação a isso também, Simone? Muda. E aí vai depender da onde foi feita essa cirurgia, da onde estava a lesão do paciente. Então, se ela geralmente é feita uma ileostomia, essas fezes são mais líquidas. Certo. Uma colostomia, ela já quase que fica igual a nossas fezes normais, mais pastosa, né? Então, ele vai ver se ele quiser. Entendi. É muito pessoal. Existe hoje bolsas transparentes e bolsas que a gente chama opaca. Entendi. Que é o caso desse modelo dessas aí, aqui, né? na frente. Ah, gente, então, entendi. é uma bolsa mais discreta. Que aí, no caso, você não precisa visualmente ter acesso a isso, né? Então, também, ó, tem até uma que é mais... Essa daqui é infantil, digamos assim, né? Olha só, que tem um desenho. Acontece, assim, no caso das crianças, seria também já essas crianças em tratamento oncológico também, Simone? Ou quais seriam as outras situações? Geralmente, nas crianças que nascem com alguma malformação congênita. Certo. É muito comum precisar ser feito uma colostomia temporária por um tempo, geralmente, né? E aí o médico vai acompanhando e vendo o momento de fazer essa reversão. Entendi. A gente vê aqui, né, que a conexão da parte da bolsa, né, com a parte da pele que vai ser, aí a gente pensa assim, meu Deus, será que não solta, né, que vai ter aqui essa conexão? E como é que seria essa ligação exatamente, né, com a pele e ali já com a parte do organismo mesmo?
Esse material é o que, Simone? É silicone, é plástico? Como é essa parte? E essa parte aqui, como é que fica na pele, né? Como é feito isso? Na verdade, existe muito a questão, como é individual, o paciente que vai dizer se ele quer usar uma bolsinha de uma peça, certo, que já é totalmente colada na pele, ou se ele prefere essa bolsa que é de 2 peças, onde é colocado... Essa aqui? Isso é uma bolsa de 2 peças, onde é conectado a base, e essa base, como você perguntou, ela é de hidrocoloide, que é um material compatível com o pH da pele. Então, ele está em contato com a pele, mas ele também está tratando essa pele para evitar as dermatites tão comuns. Ah, porque essa daqui, no caso, não tem ligação com mais nada. Ela é única, é isso? Não, essas aqui que tem o anelzinho é para encaixar na base. Isso, certo. Certo? E essas aqui, elas já são coladas inteiramente. Ah, tá. Entendi agora. Entendeu? Já então, já vai direto, né? É o que a gente chama de bolsa de 1 peça e bolsa de 2 peças. Ó, aqui ela trouxe, né, alguns produtos que a gente vai entender já já, porque eu quero que ela venha pra cá, vamos pra essa tela aqui, que a gente tem alguns mitos e verdades, que eu acho que são dúvidas comuns pra gente entender, e aí você vai explicar pra gente, tá, Simone? Vem pra cá, vamos colocar aqui na tela se é mito ou se é verdade, né? Solta aqui pra mim o primeiro mito ou verdade. Agora eu tô usando o termo ostomia, que a gente já entendeu se pode ser estomia ou ostomia. Isso. A ostomia é sempre permanente. Simone já tinha dito que não necessariamente, né, Simone? Não necessariamente. Tem bolsas que ela passa um tempo no paciente e aí o médico vai acompanhando esse paciente e vendo a possibilidade dessa reversão. Geralmente, as permanentes é quando o médico precisa amputar o reto. Entendi. Então, não tem mais possibilidade de reverter, né? E fazer a conexão novamente, a ligação do reto ao cólon do intestino. Então, boa notícia em alguns casos. E também eu acho que, mesmo que seja permanente, como Simone disse, acaba que você consegue encontrar uma forma de ter uma vida tranquila, né? Assim, normal, né? Se adaptar a essa nova realidade, exatamente, né? Então, hoje, as bolsas, elas são tão confortáveis que o paciente não precisa mudar o seu estilo de vida, sair do trabalho, parar de praticar um esporte, porque usa bolsa de colostomia. Perfeito. Tá. Mais um mito ou verdade em tela. Estamos falando hoje sobre estomia ou ostomia. Ostomia impede a prática de atividades físicas, Simone? Jamais. Inclusive, a gente também, além das bolsas, existe adjuvantes, que são fitas que a gente coloca ao redor dessa bolsa para aumentar o poder de fixação e esse paciente poder praticar atividade física normalmente. Talvez adaptar alguns tipos de atividades? Assim? Sim. Ou todas estão liberadas? Não, porque as atividades de alto impacto, elas não são consideradas seguras, Sim. Né? Então, jogar futebol, por exemplo, pode ser que a bola ou você esbarre em outro jogador. Sim. E isso pode causar sangramento nessa estomia, que é vascularizada e pode sangrar. Entendi. Então, assim, evitar atividades de alto impacto. Entendi. Mas é possível fazer atividade física, sim. Mais um mito ou verdade em tela. Vamos lá, coloca aqui pra gente. O odor da bolsa é inevitável, né? Que a gente pensa assim, imagina, se tá com a bolsinha ali, se o conteúdo são fezes. Fezes não é algo ali que tem um cheirinho agradável. Então, imagina, eu vou passar e todo mundo vai sentir um mau cheiro. O odor é inevitável, mito ou verdade? É um mito. Então, hoje as bolsas, elas têm um carvão ativado, que é para neutralizar o odor das fezes e também filtrar os gases, que além das fezes também sai gases pelo mesmo local. Sim. Então, ela filtra, ela não deixa a bolsa balonar e ficar aquele balão. Sim. Né? Então, a maioria delas tem o carvão ativado. Então, fica tranquilo, tá? Que o que você faria naturalmente, a bolsa vai segurar, né? Não vai ficar aí como seria
o que acontece, né, na vida da gente natural. Mito ou verdade? Vamos ver. A ostomia impede relacionamentos sexuais. Porque imagina, né? Vai estar ali, não vai poder mais ter o rally-rola, Simone? Não, pode sim. Pode. Ele pode continuar sendo sexualmente ativo, conversando com esse parceiro, se abrindo para o parceiro e encontrando posições... Uma posição diferente, olha aqui uma sugestão. Né? Uma posição que ele se sinta confortável. Sim, vai dar tudo certo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mito ou verdade? Mais um aqui em tela. A bolsa de ostomia é visível sob a roupa. Todo mundo vai ver o tempo inteiro, Simone? Jamais. Então, inclusive, eu trouxe, se você me permite, a gente fazer um teste. Vamos colocar lá pra gente ver? Exatamente para mostrar uma blusinha branca, um negocinho discretinho. Para vocês verem que até Menina, ela trouxe uma mini blusa, viu, minha filha? Que até a cor da bolsa... Vai colocar aqui? Não, aqui, nessa. Ah, nessa, né? Tá. Até a cor da bolsa, ela foi feita pensando nisso. Ó, e como ela disse, né, não vai ficar inchada a bolsa, né? Então, ó, não aparece, gente, tá vendo? Então, dá para usar tranquilamente, né? Nota 10. Tem mais, Rebeca? Mitos ou verdades? Vamos lá, coloque em tela. Pessoas com ostomia não podem se alimentar normalmente. Tem que fazer uma alimentação diferente. A comida, como é? Como é que fica com relação à alimentação, Simone? Eu acho que como toda pessoa normal tem que se alimentar saudável. Sim. Mas essa comida não precisa ser pastosa, não precisa ser líquida. Então tem muito paciente que fica realmente com um receio de comer uma carne, de comer um frango. Não, isso tudo o paciente pode comer. Agora é bom chamar um nutricionista, né? Para equilibrar essa dieta, alguns pacientes precisam de um suplemento nutricional para manter ali todas as vitaminas e os nutrientes equilibrados. Perfeito. Mais uma tela, mito ou verdade. A pele ao redor do estômago sempre fica irritada. Que a gente pensa, né? Vai estar aqui, vai ter o acesso, sempre vai estar irritado, Simone? Não, a gente precisa, na verdade, preparar essa pele. Você trouxe ali exatamente alguns produtos, né, que podem ser usados. Né? Que a gente precisa preparar essa pele, lavar com sabão neutro, usar o spray barreira, que é um protetor cutâneo. Eu gosto de fazer a analogia com o bebê. Certo. Se a gente deixar um bebê com a fralda suja de cocô, vai ficar vermelhinho, Sim. né? Então, assim, a gente mantém esses cuidados, seria a pomadinha de assadura de quem usa bolsa. Ou seja, né, vai ter aí essa troca com o profissional, como, por exemplo, Simone, que é especialista, e também o próprio paciente vai começar a se adaptar a essa nova realidade, né, Simone? Exatamente. Então, tranquilamente vai entender como é que funciona e se adaptar a essa nova rotina, né? Até porque, Desirê, essa pele, ela tem que estar sempre saudável. Para as bolsas elas ficarem, né, sustentar no paciente aquele tempo necessário para não precisar ficar fazendo trocas diárias ou trocas por vazamento, porque é isso que, na verdade, causa irritação na pele. Entendi. Manter um equipamento coletor inadequado e tá tendo constantes vazamentos de fezes. Era isso que você falou sobre essas trocas. É algo que precisa trocar com frequência ou você coloca, passa meses, semanas? Como é com relação a isso? Geralmente, todas as bolsas de colostomias, elas têm um período que varia de 1 a 7 dias. 7 dias é esse período máximo. Eu nem indico muito para o paciente. Entendi. Então, entre 3 a 5 dias seria um tempo médio bom. E essa troca não causa dor, nem nada desse tipo? Não, porque a gente também tem os produtos que são os removedores de adesivos que facilitam a retirada dessa bolsa. Entendi. Olha, entendeu aí esse universo? Gostei muito, Simone, dele receber aqui hoje. Obrigada por trazer esse assunto, né? Agradecer a Alferes também, que eu acho que ele foi o que trouxe essa ideia, esse tema. Eu não pensava realmente em falar nesse assunto. Então é muito bom, assim, a gente ter a turma da saúde por perto, né? Que aí eles acabam trazendo temas que muitas vezes a gente não está atento
muito e eu gosto sempre de trazer assuntos assim diferentes aqui no programa, porque realmente sempre vai ter alguém que precisa dessa informação, tá? Então acompanha a Simone lá nas redes sociais, cimedeiros.estomaterapeuta. Tem muito conteúdo bacana. Amei lhe receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Enorme. Olha, você já ouviu falar na síndrome das pernas inquietas? É um distúrbio que se manifesta principalmente durante o repouso, como na hora de dormir, por exemplo. Dor, formigamento, arrepios e pontadas são sintomas que podem surgir, viu? Entenda melhor na reportagem de Leandro Oliveira. No começo, o Ricardo achava que era só cansaço ou ansiedade, mas na hora de dormir era a mesma coisa, aquela necessidade de mexer as mãos e as pernas o tempo todo, uma verdadeira sensação de agonia. Ele vem no momento em que você está relaxado, você está cansado, com sono, e é a hora que ela incomoda. Às vezes você está dormindo, a pessoa está dormindo, e acorda com o inconveniente. A falta de descanso trouxe outros problemas sérios. Antônio começou a sofrer com cansaço extremo. Você não dorme, o outro dia é um suplício, né? Não dormiu, eu sou uma pessoa que se eu não dormir, mas sou ansioso e é incômodo, é incômodo. Você não consegue dormir, não. A neurologia ainda estuda as causas da síndrome, mas já sabe que fatores genéticos e desequilíbrios químicos no cérebro estão envolvidos. Algumas pessoas desenvolvem em decorrência de outras situações clínicas, como por exemplo a gravidez, uma anemia, uma doença renal em estágio já avançado. Tudo isso também são fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome das pernas inquietas, que é uma doença que pode ocorrer tanto em adultos, mas também em crianças, quando o diagnóstico ainda se torna um pouco mais difícil, porque as crianças muitas vezes não conseguem descrever adequadamente os sintomas que elas estão apresentando. E atenção, nem todo movimento involuntário das pernas ou mãos significa que a pessoa tem a síndrome. As neuropatias periféricas, que são doenças dos nervos, elas tanto podem causar uma síndrome de pernas inquietas, como os seus sintomas podem simular. Então, por exemplo, os sintomas de neuropatia também podem piorar à noite, mas eles tipicamente não vão melhorar com a movimentação. O paciente não vai ter nenhum déficit de ferro, então não vai ser bem para o lado. Vai ter sintomas ao longo do dia todo, tem outros sintomas relacionados à neuropatia e outras doenças também dessa forma também podem simular. O tratamento envolve, em alguns casos, medicação e mudanças de hábitos. A cafeína, o álcool, eles são substâncias que acabam piorando os sintomas. Se a gente tiver uma deficiência do ferro, então essa é uma das etapas iniciais, investigar como é que está o metabolismo do ferro do paciente. Se ocorre uma deficiência, mesmo sem anemia, existe a indicação de tratamento com o suporte, com reposição de ferro. Já se o paciente não tem nenhuma deficiência do ferro, a gente pode utilizar outras medicações. O especialista ainda reforça a importância de procurar um profissional qualificado para um diagnóstico correto. Na verdade, não existe nenhum exame de imagem, nenhum exame que seja realizado que dê o diagnóstico confirmatório da doença. O diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico. A gente conversa com o paciente, a gente solicita exames complementares para fazer algumas investigações, mas o diagnóstico ele é eminentemente clínico e daí a gente vai realizar o tratamento. Com acompanhamento médico e mudança na rotina, Antônio conseguiu controlar os sintomas, fazendo com que o pesadelo se tornasse um sonho, porque descansar não é luxo, é necessidade. E se o corpo não para, pode ser a hora de procurar ajuda. Meu Deus, um sonho realizado, eu vou conseguir dormir, essa agonia vai passar. Se tiver bem assistido, tranquilo. Se você não tiver, você tá ferrado. A força de entender de onde a gente veio, de querer reverberar isso para as nossas futuras gerações. A gente só pode se orgulhar de quem somos quando compreendemos as nossas raízes. É exatamente isso que o documentário Toque de Jurema traz, com o olhar sensível do jornalista Caio Beltrão e do fotógrafo e cinegrafista Flávio Santos. Nalva, que no nome já diz de quem veio, de Rita de Chicó, do quilombo Caiana dos Crioulos em Alagoa Grande, no Brejo Paraibano. Ela passou anos distante da terra, mas sentiu o chamado para voltar, guiada na descoberta da religiosidade.
Eu não vou falar mais nada, não. Eu vou deixar que ela mesmo conte mais sobre essa história tão bonita. Ela, ó, Nalva, de Rita de Chicó. E Naila Rita, né, filha de Nalva, e o Caio, que foi o idealizador do Toque de Jurema. Sejam muito bem-vindos. Oi, Nalva maravilhosa. Você tá bem? Tô bem, sim. Adila maravilhosa, você tá bem? Me dê um abraço. Que eu disse a ela que ela tava bonita demais pro meu gosto, não foi? E você disse o quê? Que ia ficar muito bonita mesmo pra me derrubar hoje, não foi? Derrubar não, que a gente tá se ajudando hoje. Uma surpresa pra você. Uma surpresa pra mim, Caio. Pois fala no microfone. Ela tem uma surpresa pra você. Bem-vindo, Caio. Tu estás bem? Tô bem, sim. Caio nem queria sentar aqui nessa conversa. Eu disse assim, não pode. Eu vou começar pelas meninas, né, Caio? Tudo certo. Porque as mulheres aqui sempre têm prioridade, viu? Ô, Nalva, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de lhe receber aqui. Como eu disse, você carrega no nome a sua identidade. Nalva de Rita de Chicó. Você faz questão de dizer de onde você veio. Para quem está acompanhando aqui em casa, de casa, muitas vezes a gente, quando pensa assim, comunidade quilombola, a gente não tem muita noção do que é, né? Fala para o pessoal de casa o que é nascer, crescer, viver numa comunidade quilombola. Nalva. Ô, Desirê, querida, bom dia a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham. Agradecer demais a você, Desirê, querida, pela oportunidade, esse programa maravilhoso. Alegria minha. Né? Já entrei aqui toda me arrepiando com essa energia contagiante que você tem. Meu amor, obrigada. Então, assim, é uma alegria, um prazer enorme poder estar aqui, né, nesse espaço e a gente poder trazer um pouco da nossa história, da nossa origem, né? Acompanhada da nossa maravilhosa Adila. Então, Nalva de Rita de Chicó, né? Quilombola, do Quilombo Caiana dos Crioulos, lá na Serra de Alagoa Grande, né? Então, já pegando o agreste, estamos lá há mais de 200 anos, no Quilombo Caiana dos Crioulos, formado por pessoas, Desirê, que foram escravizadas e ali naquela serra se refugiaram. E a gente hoje permanece até lá com a nossa história, com a nossa resistência, com a nossa cultura, a nossa geração nova, né, carregando, a gente podendo passar de geração em geração o que Rita e Chicó me ensinou, o que Rita e Chicó deixou, né, como herança, né, ancestral. Então, o Quilombo Caiana dos Crioulos é um pouco do que somos, né? Ô, Nalva, quando você saiu para estudar, o que você encontrou e que você disse assim, caramba, eu tenho uma riqueza muito grande, mas que talvez por algum tempo as pessoas disseram que não era legal, mas que eu entendi que eu tenho uma força muito grande, que o que os meus pais construíram, que o que eles viveram, o que eles tiveram que passar foi muito significativo e que talvez o que as pessoas falaram que não era legal, que era menor, pelo contrário, era gigante. Exatamente. Eu já cresci, né, ouvindo que a gente não precisava estudar, porque o nosso destino era casar, construir família, né, e dar continuidade a ser dona de casa. Sim. Né? Só que aí tem uma coisa que Rita, apesar dela ser analfabeta, né, na questão de escola, ela tinha uma coisa que ela me transmitia, de que eu podia ser mais do que as pessoas achavam que eu era. E Rita, ela sempre me incentivou muito. Rita foi mãe de 14 filhos, né? Chicó teve que evadir para o Rio de Janeiro e Rita criou os 14 filhos praticamente sozinha, dentro da agricultura, na grota lá do Quilombo, no Cabo da Enxada, como a gente costuma dizer. E eu sou a penúltima desses 14 filhos. Viesse, como é que chama? No fim do tacho, Exatamente. Na raspa do tacho. Então, para Rita e Chicó permitir a filha mais nova, mulher, e sair de Caiana para estudar. Ah, não, isso era... O povo dizia, ih, essa menina tá muito para frente, viu, Rita? Vai deixar... Espera para você ver qual vai ser o diploma dela. E ela dizia, eu pago para ver. E eu tive o prazer, antes dela falecer, né, eu terminar meu curso técnico agrícola, estar trabalhando, né, inclusive trabalhei na área de microcrédito, né, no programa do Banco do Nordeste, e ela tinha muito orgulho disso. Isso me emociona porque ela tinha muito orgulho quando ela ia receber a aposentadoria dela e ela me via lá na agência. Eita. Então, assim, isso é uma das coisas que eu entendi de que se Rita criou 14 filhos na serra, na grota, na agricultura, no Cabo da Enxada, com tanta dificuldade, por que não permanecer no Quilombo?
por que não criar a Adila no Quilombo? Isso. Quilombo é a nossa terra, é o nosso território, é onde tantas pessoas passaram e construiu o que a gente tem de mais importante, que é a nossa origem, a nossa história. Que a gente vê exatamente nessa parte que tem que sair de quem é do interior, de quem mora no sítio, de quem é do quilombo, que não dá para prosperar nesses lugares, tem que vir para a cidade. E hoje a gente vê esse movimento contrário, né, Rita? Exatamente. Que é exatamente encontrando ali na sua raiz. Já eu volto para você, porque a Adila tá aí de perna cruzada, toda elegante, belíssima. Ô, Adila, você tem quantos anos? 8. 8 anos. Eu sei que você ama coco de roda, ama ciranda. O que é que você entende hoje da sua cultura, assim? Quando o povo diz assim, gente, tu mora lá no Quilombo, em Alagoa Grande, aí tu diz, meu filho, meu Quilombo é arrochado. A gente olha, massa demais. Quando o povo fala do teu Quilombo, o que é que tu costuma dizer, assim? No Cutuque Nova, não. Fala o que você sente de orgulho do lugar que você vive. Não, vem cá. Não, vai chorar? Vai chorar de mamãe. Venha me ensinar. Vem cá. Eu queria saber assim, eu sei que você dança coco de roda, não dança? Como é que a gente dança? Eu posso tirar o sapato pra gente dançar um coquinho de roda? Ou então você vai me ensinar, peraí. Coco de roda, na minha cabeça é assim, tem que fazer uma roda e a gente tem que fazer alguma dancinha assim, certo? Como é? Me ensine, pra eu aprender a dançar, como é que é lá? Um pé assim. Um pé assim. O outro, esse aqui. O esquerdo. Aí você vai pisar. Pisa. Com o direito agora. Isso. Então, esse pra frente. Isso, aí depois você vai botar o outro. E pisar de novo. E pisa de novo. Aí vai indo. Aí vai, então, assim. E assim, e assim. Assim, e assim. Assim, e assim. Olha, eu acho que dava pra ir pra esse quilombo, viu? Não dava não, Nova? Então, no quilombo tem coco de roda, tem menina bonita, do cabelo cacheado grande. Então já tá dando pra chegar por lá. Tem comida boa? Qual a comida mais gostosa que tem lá? A galinha de capoeira. E quem faz essa comida? Minha mãe. Essa Nova é muito sabidinha pro meu gosto. Olha, bora. Por toda essa violência, o mundo vai se acabar. Mãe Olinda, tanto povo com amor, tudo contra a violência, porque mulher também sou. Ai, Adla, eu gostei, vice? Ai, meu Deus do céu. Já tu vai me ensinar mais. E será que Nova vai me ensinar dessa galinha? Tá. Então tu vai ter que me chamar pra eu comer essa galinha lá pra eu saber se presta. Pode ser? Pronto, aí. Nem precisava chorar, ela chorou só pra fazer um charme, não foi nada lá. Porque ela tá hoje, ó, tu sabe, né? Caio, você é de Alagoa Grande? Sim, sou Não é de Alagoa quilombola? Grande. Não. Mas você vivia por perto e achava interessante, né? Sua avó tava por lá e você já via Nova. Isso aí tu mesmo. dizia, essa mulher tem um negócio diferente. Só que Nova era tímida, era? Não falava desse jeito, não? Não te dava nem cabimento? Nenhum, nada. Ela me ignorou completamente. Quando eu conheci Nalva estava produzindo um evento em Canha dos Crioulos, que era o primeiro evento realmente organizado, um evento grande da comunidade para receber as pessoas. E todo o contato que eu fiz pelo WhatsApp foi com ela. Até que quando a gente se encontrou pessoalmente, eu queria que ela fosse uma das minhas entrevistadas. Sim, você é jornalista, queria fazer um documentário com essa história bonita, né? E ela disse que não. Ai, não, já Não fosse mais quero. humilde, vice? Ela não queria de jeito nenhum. Aí eu insisti, ela falou, não, mas tem um monte de gente aqui pra você conversar que quer falar. Aí você quer falar logo comigo que eu não quero. Eu falei, é exatamente por isso que eu quero falar com você. Porque quando uma pessoa não quer falar... É porque ela tem muita coisa a dizer. Coisa pra dizer. É. E quando a pessoa quer falar é porque ela não tem tanto. E aí, justamente, eu insisti o dia todinho pra ela falar comigo. Ela disse não. Até que teve um momento, teve apresentações culturais lá no evento. E aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, tem uma casinha ali lá afastada, vamos só eu e você e o câmera, que era Flávio, vamos conversar lá só a gente? Aí ela aceitou. Quando ela chegou lá, a gente teve uma conversa muito íntima, os dois, e a gente teve uma conexão muito forte, uma conexão muito bonita. Sim. Isso foi lá em 2017, né, bem antes do toque de Jurema, e nesse momento ela estava me contando sobre a história dela, as dificuldades que ela tinha passado, e eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela que até hoje ecoa muito em mim e nela,
que eu perguntei para ela o que significa ser uma mulher, ser negra e ser quilombola. Ela me respondeu que é um motivo de muito orgulho. E eu perguntei para ela como é que ela se sentia transformando todo o preconceito que ela tinha sofrido em aplausos. Sim. Porque naquele momento era um momento em que ela e toda a comunidade era aplaudida. Enquanto que no passado, aquelas mesmas pessoas eram vítimas de um preconceito Sim. muito forte. Talvez de chacota, né? Sim, na própria questão da educação, né? Ela falou que estudou fora e tudo mais. Esse foi um período muito difícil da vida dela, que ela conta no documentário, né, lá de 2017. A gente tem né? Esse, na verdade, foi o Sim. primeiro documentário, né? E ela conta pra mim como é que foi esse processo todo, né? E depois a gente fez o Toque de Jurema, que foi agora mais Que a gente tem as recentemente. imagens. Exatamente, agora com a Adila. E na época ela não tinha Adila ainda, né? Mas já estava grávida de um filho que ela acabou perdendo. E nisso eu falei para ela o seguinte: Nalva, a gente vai junto, a gente vai construir um lugar melhor. Eu lembro que eu falei isso para ela. Quando a gente daqui a uns anos você vai ver quando você mudança, tiver. né? Exatamente. E quando eu voltei lá, Nalva era outra pessoa. Agora em 2024, Nalva era uma empreendedora. Ela tinha o seu próprio restaurante. Nalva agora tinha sua filha, né, cantadora de coco, se apresentando com um vozeirão. Ai, não, com eu uma quero ver tu emoção. cantando, viu? Ei, inclusive, Nalva, o nome, né, Caio, do documentário Toque de Jurema, e quando eu disse esse retorno à ancestralidade, tem a ver com a religiosidade, né? Quando a gente fala em Jurema, a gente fala, me corrija se eu estiver errada, numa religião que tem a força indígena, africana, e que por muito tempo talvez você podia ser discriminada, né, das pessoas. Me fala um pouquinho sobre o que é, né, o nome Toque de Jurema que Caio deu, que é exatamente, né, contra a intolerância religiosa, e o que representa, né, a Jurema na sua vida, na libertação de ser o que você é, de viver o que você quer, assim como quem é católico tem a liberdade, o evangélico, o espírita, o bandista, enfim, todos nós podemos ter a liberdade, porque muitas vezes as pessoas não se sentem porque tem medo do que o outro vai falar, da violência que pode sofrer, né, Nalva? Exatamente. E o Toque de Jurema, nesse documentário que foi produzido, né, e realizado lá no Quilombo Caiana dos Crioulos, né, lá no Palhoção do Coco Mestre João Maria, no nosso terreiro. Então, assim, esse Toque de Jurema, esse documentário, Desirê, tem uma importância muito grande, é muito mais do que um documentário pra gente, sabe? É uma reconexão, é uma descoberta que foi feita da gente mesmo. Sabe você crescer sem a sua identidade? Sem você poder ser o que você é e ser o que as pessoas queriam que você fosse. Né? E a nossa religiosidade, ela sempre foi tratada dessa forma, como algo que não poderia ser. Exato. Né? E aí, assim, o documentário veio para fazer a gente entender mesmo de que nós temos que ser quem nós somos. Fortaleceu mais a comunidade? Com certeza, com certeza. As pessoas veem a gente agora com outro olhar, a gente pode fazer, né, os nossos momentos, cultuar, né, as gírias, sem tanta... Ainda tem, claro, que até combater totalmente o preconceito, a gente sabe que isso é, né, uma longa estrada, mas assim, conseguiu fazer com que a sociedade percebesse de que identidade é identidade. Religião, fé e devoção, cada um tem a sua. Verdade. E nós temos que respeitar, né? E o nosso povo sofreu muito por isso, né? Inclusive eu, e aí eu não queria que a Adila passasse pelas mesmas coisas que eu. Então a gente está nesse trabalho de reconexão, de descoberta, e esse documentário produzido por Caio e Flávio foi assim, é como se tivesse sido uma dose de renascimento, sabe? Então assim, essa força que hoje eu e a Adila vive, pratica naturalmente, sem se importar com o que as pessoas vão dizer. Com certeza. Caio, como é que faz para ter acesso ao documentário? A gente vai deixar aí na tela, né, as redes sociais de Rita de Chicó, que é Nalva, né? Aí tem do coletivo também e de Caio, para vocês poderem bater um papo mais de pertinho com eles. Pode visitar também lá, né? Com certeza. Nalva, tu vai me chamar para ir lá? Mulher, tu tem que ir lá conhecer. Eu vou, não me chame não que eu vou. Tem que ir lá. Eu sou tão difícil que tu nem imagina, viu? Pisa lá no nosso terreiro, lá no nosso bar. Eu vou. E a gastronomia quilombola lá do Rita de Chicó, delícia. né? Vai, Caio, diz como é que faz para assistir. Ele está disponível no YouTube, então basta procurar Toque de Jurema, Caiana dos Crioulos. E a primeira cena dele já é justamente mãe e filha
em um ato de cuidado e de carinho, uma passando urucum no rosto da outra, que é uma tradição que vem justamente do culto indígena. Então é um documentário delicado, ele é feito para todas as pessoas, tá? Ele é feito justamente para que as pessoas possam conhecer e ver que muitas vezes não é aquilo que elas pensam. Sim, verdade. Vamos encerrar então com a voz potente de Nalva e vamos lá, me ensinar mais um pouquinho de coco aqui? Ela disse que vai te ensinar a dançar sebastiana, é? do pandeiro. Então bora, chega. Vamos lá, Nalva, me ensina que hoje, olha, minha gente, eu quero aprender mais dessa cultura. Vem, Nalva, levanta, vai. Vou pro intervalo, viu? Se na volta tem mais. Não me deixa sozinha. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Piscilão. E gritava A, E. Já estamos de volta com o Melhor Pra Você e agora eu quero saber o seguinte, já tá seguindo o nosso Instagram? É o @TV Manaíra, tá? Todos os dias você pode interagir com as nossas postagens, então vai lá, @TV Manaíra. Lembrando também que dá pra acompanhar o nosso programa de segunda a sexta-feira pelo YouTube, tá? Quando você for sair de casa é só levar a gente junto, pesquisa TV Norte Paraíba no YouTube, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você receber as notificações, porque sempre que a gente publicar algo por lá, não esquece que vai ser avisado. E também não esquece de salvar o número do nosso WhatsApp nos seus contatos, combinado? Porque aí você pode participar das nossas entrevistas, também dos sorteios, tudo que rola aqui no Melhor Pra Você. O número do nosso WhatsApp é o 99122-2540, então escolhe aí para se conectar com a gente, onde ficar melhor pra você, tá? O Whey Protein é uma das fontes de proteína mais completas e usadas, né? Por quem busca manutenção de massa e também ganho muscular. E no mercado é possível encontrar 3 versões dele: isolado, hidrolisado e também o concentrado. Mas quais são as diferenças entre essas versões, hein? Para nos explicar, eu convidei um especialista no assunto, o coach de suplementos, o Valdivan Júnior, que já está por aqui no estúdio para falar sobre esse assunto pra gente. Oi, Valdivan, boa tarde, meu amigo, você tá bem? Boa tarde, tudo bem? Olha, Valdivan, o bendito Whey, apesar de não ser novidade, ainda gera muitas dúvidas, não é verdade? Tem gente que ainda questiona a real necessidade de tomar ou não o Whey. Quando, de fato, ele é indicado, Valdivan? Hoje, as nutricionistas passam não só para atividade física, é para bater a meta de proteína. Tá. Porque hoje a gente tem que comer pelo menos 5 refeições por dia para bater a meta, né? Aí o mais difícil na correria é uma das refeições você perder, por exemplo, um lanche da tarde ou uma ceia antes de dormir. Aí o Whey Protein ele é usado mais para bater a meta, mas a maioria das pessoas buscam para ganho de massa muscular, academia, estética, pós-cirúrgico também, para se recuperar mais rápido. Ele é um pozinho que ele extrai do leite, é isso, a proteína? Explica pra gente basicamente qual seria assim a proposta desse Whey. O Whey concentrado, eles pegam 10 mil litros de leite, filtram e conseguem tirar em 10 mil litros de leite 1 quilo de Whey Protein. Caramba! Aí isso que é o custo, que é um pouquinho elevado, mas custo-benefício, se você for avaliar um Whey concentrado, como esses daqui, que são mais em conta, que 90% das pessoas podem utilizar, a média de R$120 dá para 30 dias. Entendi. Porque aí você toma aquela dose que tem, né? Já já a gente vai explicar, né? A gente até separou, tira a tarja, só pra gente mostrar a nossa arte aqui, o trabalho, né? Que Maria fez pra gente, que tem, ó, isolado, concentrado, hidrolisado, 3W. Mas eu tô vendo aqui que tem, por exemplo, Valdivan, 100% Whey. Aí tem uns que tem 80% Whey. O que é que acontece, assim? Nem todo Whey vai ser 100% Whey? Como assim? Tem a questão, assim, hoje em dia, já isso aí nos Estados Unidos, na Europa, já existiam, que para baratear o Whey, ter um preço melhor, estão adicionando aminoácidos da soja ou da seda. Aí é o caso, por exemplo, dessa proteína aqui. Sim. Isso aqui é permitido em lei,
Aí, por exemplo, pode adicionar, que se você for olhar na composição, tem aqui dizendo adição de taurina, glicina, metionina. Aí é uma dica que, se você quiser um whey puro, de excelência, você tem que olhar na frente, no rótulo ou na tabela nutricional. Que na tabela nutricional dos ingredientes, sempre que tiver aqui na tabelinha, vem, na lista de ingredientes, né? Após o nome de whey protein, vai ter entre parênteses o nome dos aminoácidos. Se tiver glicina, metionina, taurina... Pronto, esse daqui tem todos, ó. Glicina, L-treonina, taurina, biotina. Então, esse daqui não é puro. Mas continua sendo um whey bom, tipo... Aqui, essa daqui, por exemplo, deu 69% de proteína no laudo. É uma proteína boa, que bate a meta e é permitida em lei. Você está falando aí, deu 69% de proteína. Aí aqui diz que tem 25 gramas por dose. Quando a gente pensa, aí tem uns que tem 18 gramas por dose, 15 gramas por dose. Quanto de assim, na grama seria interessante para você comprar, digamos assim, né? Porque às vezes é tão baixa a quantidade de gramas de proteína que você indicaria pensar a partir de quantos gramas por dose? Geralmente os nutricionistas recomendam 20 gramas, 21 gramas de proteína para um lanche já é suficiente. Aí quem quer ganho de massa, pessoas com sarcopenia, que é uma recuperação pós-cirúrgica mais rápida, aí vai para 24 gramas de proteína. Que aí tem uma recuperação. Isso não seria tão interessante, né? Porque assim, de 21 gramas de proteína, nosso organismo só absorve 18. Aí quando a pessoa está com a realidade que você é um super atleta ou um pós-cirúrgico, você toma 24, consegue aproveitar mais. Entendi. Porque a necessidade você consegue absorver 20. Aí se tomar mais do que 24, se você não for orientado, você vai jogar dinheiro fora. Entendi. É uma urina valendo ouro, né? Entendi. Tá jogando literalmente dinheiro fora, ninguém quer, né? Aí vamos lá. Tem a questão do preço, que tem que ser observado. E tem outra coisa que muita gente reclama, que é com relação ao sabor. A gente sabe que no mercado tem vários. Doce de leite, não sei o quê. Só que o povo diz, de doce de leite esse bicho não tem sabor de nada perto de doce de leite. Chocolate, não tem nada. Ainda tem muito essa questão, né? Com relação a sabor, com relação a ser 3W, hidrolisado, concentrado, isolado, isso também pode ter um sabor melhor levando em consideração essas versões? A concentrada sempre é mais saborosa porque tem mais lactose, mais carboidrato, mais gordura. Mas também tem a questão do valor biológico. Por exemplo, justamente quando eu mostrei essa daqui, que tem a adição de aminoácidos da soja, da seda, que são veganos, eles têm um paladar mais terroso, né? Aí essa daqui vai ter um sabor um pouco mais terroso. Aí o sabor não vai ser tão agradável como um whey desse aqui, ó. Um whey da Adaptogen, essa daqui concentrada, ultrafiltrada, ela é 100% puro, não tem adição de aminoácido e ainda usa matérias-primas dos Estados Unidos, sabores importados, whey importado. Aí essa daqui você come de colher. Entendi. Aqui trouxe até um sachê aí, para você quiser pra provar. Demonstrar a diferença do pó do whey puro. Entendi. Mas não deixa de ser bom, né? Um whey desse aqui, hoje, ele é o isolado mais vendido, porque tem preço. Vamos comparar, por exemplo, essa daqui é um whey puro isolado. É na faixa de R$290 na oferta. Essa daqui é na faixa de 190. Entendi. A diferença de R$100, aí todas as duas dão um resultado. Só que essa daqui, por exemplo, dá o whey puro, que o resultado é mais rápido, e essa aqui ela chega a ter 30% mais valor de fatores de crescimento a mais, porque é puro. E essa daqui dá o básico que funciona. Entendi. Aí vamos lá, características. O isolado, ele é mais voltado para quê? Você falou que o concentrado, ele vai ter mais lactose, mais gordura. O isolado, ele é um que vai ter menos lactose ou não tem lactose, por exemplo? Ele mais indicado hoje em dia isolado, essas duas aqui, é para a questão que pessoas que têm intolerância alta à lactose, pessoas diabéticas, pessoas que têm facilidade de subir a glicemia, pessoas que também têm questões de doenças degenerativas, que qualquer alteração, tiver muito carboidrato, vai alterar também. Aí, por isso que é a importância do médico, do nutricionista. Aí, essas daqui são um custo maior, né? A concentrada sai melhor pelo preço. Você vai comprar o valor de um isolado, você chega a comprar 2, 3 unidades de uma concentrada. Tá, mas falando em características, a isolada, ela já vai ter essa questão mesmo de
sem lactose, menos carboidrato, né? Ela é mais, para quem tem essas restrições, ela é mais interessante nesse sentido, né? Isso. O whey hidrolisado, quais são as características? Pronto, essa daqui, ela, na composição dela, ela é 78% whey isolado e os outros 22% é whey hidrolisado. O whey hidrolisado é como se você comparasse, por exemplo, eu gosto de falar na loja, por exemplo, que é mais fácil das pessoas distinguir. É como se fosse um whisky. Não tem um whisky, um Red Label, um Double Black, um Blue, que é mais filtrado. A mesma coisa é o whey. Aí o whey isolado, ele tem a absorção de 15 minutos. A absorção é bem rápida. O hidrolisado já vai para 8 minutos. Ele já é 3 vezes mais fermentado. Aí ele é pré-digerido. O estômago não tem trabalho na digestão. Aí com 8 minutos já está no intestino absorvendo. É uma pessoa que tem hipersensibilidade, intestino inflamado, síndrome do intestino irritável. Aí são pessoas que têm super sensibilidade, tem que tomar o whey hidrolisado. Seria interessante em situações como essas, né? Ou um super atleta que quer alto rendimento. É mais para isso, porque o custo é maior. Essa daqui tem é como se fosse um blend isolado e hidrolisado. Se você for comprar uma 100% hidrolisada, é como se fosse a Ferrari do whey. Aí já vai para uns R$400 para cima. Entendi. Tem também aqui, você trouxe uma nomenclatura 3W, que significa o quê? E é justamente essa daqui. Hoje é a 3W mais procurada no mercado, que ela, na composição dela, para ser um 3W verdadeiro, tem que ter no mínimo 40% de whey isolado e hidrolisado. E o restante, 60% a 50% whey concentrado. Aí que tem outras 3W no mercado aí que vendem como 3W, mas na verdade só tem 10% de whey hidrolisado. Essa daqui é uma verdadeira, que é os padrões da Europa. Aí ela tem uma absorção, é o meio termo. O whey concentrado, vamos dizer, ele absorve 70% de proteína no máximo. Aí quando vai para um whey concentrado como esse aqui é um whey concentrado importado. Ele chega a 80% de absorção. Aí esse aqui, quando você coloca entre 40% a 50% de whey isolado, já aumenta para 92% de absorção de proteína. Aí, para quem quer ganho de massa mais rápido, você investe uns R$30, R$40 a mais e o resultado é mais rápido. E aqui o whey desse aqui isolado, mais em conta esse aqui, ele chega a ter uma absorção de 90%. Aí já um whey isolado desse aqui, importado, matéria-prima importada, essa aqui chega já a 98%. Entendi. Então, a dica, ó, para você que tem dificuldade com sabor é apostar nos sachês, né, Valdivan? Que aí você prova, vê se gosta e aí compra os potes maiores. Entendeu aí? Para você que quer tirar mais dúvidas, entre em contato com a @pbnaturais, que Valdivan é especialista nesse assunto, né? E vai te ajudar demais. Valdivan, obrigada, viu? Beijo também para a Brunelli maravilhosa, que tá sempre junto com o Valdivan, esse casal incrível. Obrigada, Valdivan. Até a próxima, tá? Agora vem cá, passar por uma consulta com algum profissional da área de saúde envolve muito mais do que a avaliação de dados de exames. É preciso empatia para entender as demandas do paciente, conhecer a história. Mas como fica essa relação em atendimentos feitos pela tela do computador, hein? Nós vamos acompanhar uma consulta feita desta forma. Confere aí na reportagem. A telemedicina encurtou a distância entre Marcela e Rebeca. Assim, a nutricionista acompanha a paciente que mora em São Paulo há 6 meses. E em meio à distância, a rotina alimentar é ajustada em tempo real. Mas e a pesagem? Como fica? Eu sempre mando para os pacientes que eu atendo online uma tabelinha com algumas medidas que ele deve fazer em casa antes de iniciar a consulta propriamente dita. Ele vai fazer essas medidas com uma fita métrica, uma fita de costura mesmo que ele tem em casa. E aí, com base nessas medidas, com base em um exame de bioimpedância, que por muitas vezes ele pode fazer até numa academia que ele treine, caso ele não treine, se ele conseguir um peso, uma altura que ele consegue até numa balança de farmácia mesmo, se não tiver em casa, a gente consegue estimar a composição corporal através dessas medidas que eu peço para ele fazer, o peso, a altura. E aí a gente faz a dieta com base na rotina que ele vai me contar, na nossa conversa e com essas medidas que ele me traz. O maior desafio comparado ao presencial é tentar humanizar o atendimento. Por ser tela, por ser virtual, a gente tem que se esforçar um pouquinho mais para isso. Antes de começar ali as perguntas protocolos do atendimento, buscar perguntar um pouquinho sobre a rotina mesmo desse paciente, acolher um pouquinho esse paciente para que ele sinta esse atendimento mais humanizado, mais personalizado e mais próximo mesmo, para não ficar algo tão virtual.
Para Marcele, ter pacientes remotos trouxe mais flexibilidade. Por outro lado, isso exige mais organização, já que ela atende gente de vários fusos horários. Eu atendo pacientes de 15 países diferentes, né, fora de várias regiões do Brasil. E aí, algumas vezes, eu tenho que fazer consulta, assim, 9 horas da noite, porque daí no fuso horário desse paciente é 2 da tarde. Então, eu tenho que adequar a minha agenda para poder dar prioridade a esses pacientes. Rebeca escolheu a consulta online pela praticidade. Além da praticidade, eu já era acompanhada, né, pela doutora Marcele Elias, aí quando eu morava em João Pessoa, e eu precisei me mudar. Então, para continuar o nosso acompanhamento, já que, né, nós estamos juntas há bastante tempo, ela já tem todo esse protocolo de evolução junto comigo, já sabe todo o meu histórico. Então, a oportunidade de continuar esse acompanhamento com ela de forma online se tornou não apenas prático, mas extremamente viável para mim. Além da dieta, ela faz outras consultas de forma remota. Faço terapia, mas não necessariamente quanto à compulsão alimentar, isso realmente é mais tranquilo para mim. Mas os demais acompanhamentos é com endócrino, né, com outros profissionais para fazer exames de sangue, enfim, ginecologia e etc. A telemedicina revoluciona a forma de cuidar da saúde. Com tecnologia e adaptação, pacientes e profissionais provam que a distância não é barreira para o bem-estar. Assim como uma consulta médica presencial, né, a gente precisa seguir os protocolos de ética de qualquer consulta, mesmo se for na modalidade online. Então, a gente pede para que esse paciente ele esteja em um local privado, né, que ele fique mais à vontade para conversar com a gente, de forma que ele relate ali as suas queixas, né? A gente pede também para que, se possível, ele use um fone de ouvidos para que a gente possa falar com ele de forma mais à vontade, num ambiente sem estar muito barulho, né? E a gente sempre orienta que antes ele entenda que aquilo ali é uma consulta totalmente individualizada e que todas as informações passadas naquele momento online estão de total resguardo. É um formato que veio para ficar. Veio para ficar, com certeza. Tanto que estamos fazendo essa entrevista aqui totalmente online. Não tem desculpas, né, para não cuidar da saúde. Por hoje é só. Fique agora com a exibição do programa Pessoas Incríveis, Produtos Notáveis, com Aldo Galdino. Amanhã eu volto com um programa recheado, tá bem especial. Beijo, fiquem com Deus, até amanhã.